E se as regras para vencer na vida já tivessem sido escritas, tipo, há quase um século? A gente vai mergulhar agora nos princípios de um clássico de 1925, O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, de Florence Scovel Shinn, e ver como aplicar isso hoje. E a ideia central já começa quebrando tudo. Olha só que mudança de perspectiva. Em vez daquela ideia de que a vida é uma luta, uma batalha constante, Shin propõe algo totalmente diferente. A vida é um jogo. E o mais importante, um jogo com regras bem claras que, se a gente entende, pode levar à vitória. E a lei fundamental desse jogo é bem simples, algo que a gente já ouviu de várias formas. Tudo que se semeia também se colhe. Ou seja, aquilo que a gente manda para o universo, seja por palavras ou atitudes, sempre volta. Pensa num bumerangue, não tem erro. Para a gente entender direitinho como jogar, nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, vamos conhecer o campo de jogo. Depois, vamos passar pelas 3 regras essenciais. E, por fim, vamos ver como usar tudo isso para criar um resultado perfeito. Ok, antes de qualquer regra, a gente precisa saber onde essa partida acontece. E, segundo a Shin, o campo de jogo não é um mundo lá fora, mas sim a mente humana. É aqui dentro que tudo começa de verdade. Shin divide a mente em 3 partes, 3 áreas que trabalham juntas. É como se fosse um time interno. O subconsciente, o consciente e o superconsciente. E cada um tem um papel super importante no jogo. A parte mais fascinante é como essas 3 mentes interagem. Olha só, a mente consciente é a nossa mente do dia a dia, né? A que olha para o mundo e muitas vezes só enxerga problema, limitação, doença. Essas imagens que ela capta são impressas no subconsciente. E o subconsciente, ele é pura força, tipo eletricidade. Ele não julga, não questiona, só executa a ordem. E, ao mesmo tempo, existe o superconsciente, que guarda o nosso projeto perfeito de vida, sabe? O nosso potencial máximo. Isso nos leva direto para a primeira regra, que talvez seja a mais crucial de todas. Dominar a ferramenta que cria essas imagens que vão para o subconsciente. Ou seja, o poder criativo da imaginação. Que metáfora incrível, né? A tesoura da mente. A imaginação está o tempo todo trabalhando, cortando e montando as cenas da nossa vida, seja para o bem ou para o mal. Essas cenas, mais cedo ou mais tarde, acabam se tornando realidade. A grande questão é, que tipo de filme a nossa imaginação está editando? Esse é um exemplo bem pesado do livro, mas que ilustra perfeitamente o poder destrutivo da imaginação. Ao focar sem parar no medo, o homem gravou a imagem da doença no subconsciente dele. E o subconsciente, como um servo fiel, simplesmente trouxe aquilo para a realidade. Aqui a gente viu o mesmo princípio em ação. Uma imagem, mesmo que de uma brincadeira de infância, quando gravada a fundo no subconsciente, acaba se manifestando, não importa o quão trágico seja o resultado. O subconsciente não faz distinção, ele só executa o que foi gravado com mais força. Então, como usar esse poder para o nosso bem? Aí que entra a lei da substituição. Em vez de se fixar num desejo específico, que pode ser limitado, a ideia é pedir pela seleção divina, ou seja, pela ideia perfeita que já existe lá no superconsciente. Esse exemplo é perfeito para entender a lei na prática. A mulher queria porque queria casar com o tal do AB, mas quando ela mudou o pedido para o homem certo, a seleção divina, algo mudou. Ela perdeu o interesse no primeiro cara e, pouco tempo depois, encontrou o parceiro ideal para ela. Foi uma troca inteligente, sem perda nem sofrimento. Vamos para a segunda regra, que tem a ver com a ferramenta que a gente usa para dar forma à nossa imaginação. As palavras. Elas têm um poder absurdo, tanto para criar quanto para destruir. Shin usa essa citação forte para mostrar o peso do que a gente fala. Cada palavra que sai da nossa boca é como um comando direto para o subconsciente. É quase como criar uma lei para si mesmo. O ponto aqui é que o subconsciente não tem senso de humor. Palavras ditas da boca para fora, mesmo de brincadeira, são levadas ao pé da letra. Ela falou que queria viver num baú e, bom, o subconsciente obedeceu, manifestando uma realidade de escassez. Mas a boa notícia é que o contrário também funciona, claro. Usar afirmações positivas, palavras construtivas, pode reescrever a nossa realidade. Essa afirmação específica do livro, por exemplo, trouxe sucesso para muita gente que usou, porque ela é completa, fala do trabalho, do serviço e da recompensa. Chegamos na terceira regra. Ela é a ponte entre o que a gente imagina e o que a gente vê no mundo real. Não adianta só imaginar e falar. É preciso agir com fé, mesmo antes de ter qualquer prova física de que vai dar certo.
Essa história dos 3 reis no deserto é a ilustração perfeita. A ordem era para eles se prepararem para a chuva, cavando valas, mesmo sem ter nenhum sinal de que ia chover. Eles precisavam mostrar a fé deles através de uma ação concreta. Agir com fé muitas vezes é simplesmente seguir a intuição, aquele palpite que vem do superconsciente. Pode até parecer algo sem lógica para nossa mente racional, como no caso dessa mulher. Mas seguir essa orientação pode abrir portas para verdadeiros milagres. E esse é um exemplo moderno e muito claro do que significa cavar suas valas. Ao comprar os cobertores com o apartamento que ela ainda não tinha, ela agiu como se o pedido já tivesse sido atendido. Esse ato de fé impressionou o subconsciente com a certeza e abriu caminho para que o apartamento aparecesse. Então, vamos recapitular rapidinho. As 3 regras do jogo são: primeiro, controlar a imaginação. Segundo, comandar com as palavras. E terceiro, agir com fé. Dominar essas 3 coisas é o segredo para jogar o jogo da vida e vencer. E como se ganha o jogo? Bom, a etapa final é justamente aplicar todas as regras juntas. É sobre usar a imaginação, as palavras e a fé de forma consciente para apagar aqueles registros antigos e negativos do subconsciente e colocar novos no lugar. Essa é a afirmação poderosa que fecha o livro. É uma ferramenta para limpar o que não serve mais. É uma declaração de poder mesmo, para demolir as imagens antigas e construir de forma consciente novos padrões de saúde, prosperidade, amor e propósito. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão. Se a vida é um jogo e as ferramentas estão aí, imaginação, palavras, fé, a gente não tem como não jogar. A verdadeira questão é como cada um está jogando. Que registros perfeitos podem ser criados a partir de agora.